Olá, despertos! Como vão as coisas por aí? Hoje eu resolvi trazer um vídeo no formato totalmente diferente, em que eu vou fazer um react de mim mesma há 10 anos. Então eu vou fazer aqui uma repescagem de momentos que eu tive 10 anos atrás e vou fazer tipo um react. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tenho Facebook e muitas das vezes eu fico vendo as lembranças que aparecem por lá, que eu fico, misericórdia, eu não acredito que eu era assim. Eu não acredito que eu era uma pessoa assim. Mas tudo bem, né? Ainda bem que estamos aqui para sermos evoluídos, para aprendermos as lições e passarmos aí para os outros tudo que a gente aprendeu. Então eu quero fazer um react de mim 10 anos atrás e quero que você acompanhe também esse processo para vocês compararem aí. E também seria legal se vocês pudessem fazer isso com vocês para verem a trajetória e a caminhada que vocês tiveram até aqui. E antes de você pular esse vídeo, fica até o final, porque eu também vou reagir às minhas fotos de 10 anos atrás. Você tá curioso ou curiosa pra saber como eu era 10 anos atrás? Gente do céu, eu era muito diferente do que eu tô agora. Então, assista esse vídeo até o final pra você conferir o meu react de mim 10 anos atrás por meio das fotos. Eu selecionei alguns posts desde outubro de 2013 até dezembro de 2013. Eu não peguei o ano todo, porque eu postava muita coisa, mas eu só peguei as partes mais relevantes pra gente aí dar umas risadas das minhas presepadas que eu postava no Facebook e também ver aí, fazer uma análise de como as coisas estão agora. Então vamos para o meu notebook está bem aqui e para você vai aparecer o print aqui na tela, tá bom? Então bora lá. Eu quero começar com esta daqui. Sua vida é muito valiosa, dê valor a ela. Boa tarde, povinho. Gente, o que acontece? Isso foi postado no dia 6 de outubro de 2013. 5 de outubro de 2013, a bonita aqui inventou de ir com 2 amigos para uma balada. E aí, lembrando que nessa época eu tinha 21 anos. E eu resolvi ir com esses amigos e tudo mais. E a gente tomou tequila. E a gente ficou bem louco e ficou dando risada e tudo mais. Quando a gente saiu da balada, a gente foi assaltado com uma faca. O menino apareceu com uma peixeira a gente assaltar. A gente não era uma arma, não era uma escopeta, não era uma 12, não era nada disso. Ele veio com um facão pra cima da gente. E a gente ficou com tanto medo naquele momento. Minha amiga que tava com uma bolsa cheia de coisa passou, né, pra todo mundo ali, as coisas que ela tinha na bolsa. Eu, por sorte, gente, eu guardei celular aqui no peito, guardei dinheiro pra eu ir embora, eu guardei bilhete único, eu guardei tudo aqui, ó, sabe? Então eles não viram que eu tinha as coisas, eles não levaram nada meu, só levaram da minha amiga. E, inclusive, eu fiquei muito brava com isso. Eu tinha pago um hot dog para nós 3 comermos. Aquele hot dog gostoso, aquele lanche que me custou acho que 10 reais cada. E quando os caras vieram assaltar a gente, a minha amiga ficou tão em choque que ela jogou o lanche dela no chão. E ela tinha dado o quê? Só umas 2 mordidas no lanche. Aí eu fiquei, mano, não acredito. Ao invés de eu pensar na saúde mental da minha amiga, olha só como eu era. Ao invés de eu pensar na saúde dela, tipo, amiga, você tá bem? Tipo, até cheguei a perguntar, mas a minha preocupação era por que que ela jogou um lanche de 10 conto no chão? Não faz sentido. Então, taurina do jeito que eu sou, enfim, né? Essa época deu boas risadas, a gente ficou bem preocupado, mas graças a Deus no final deu tudo certo. A vida é muito maluca. Mas hoje, graças a Deus, aquele foi o meu primeiro e último episódio de assalto na vida. Por quê? Eu tenho hoje uma consciência que é você não ter o medo de ser assaltado. Se você lembra do que você tem medo, você atrai. Tudo que você tem medo, você atrai. Se você sai na rua com medo de ser assaltada, gente, o risco é grande de você ser assaltado ou assaltada. Por isso eu não tenho mais essa consciência, esse medo de ser assaltada, medo de que alguém vá me passar a perna, medo, receio de qualquer coisa. Eu não tenho mais isso e isso nunca mais me ocorreu. Então, essa é a consciência que eu tenho hoje, né? Naquela época eu não tinha, mas também eu era uma louca. Vamos para a próxima, gente. Ana Cláudia está se sentindo animada.
O caminho para ser feliz começa assim. Ame muito, perdoe bastante, seja grato, tenha sempre esperança no futuro, se dedique à vida sempre com muito carinho. Que um dia a felicidade chega para te fazer feliz. Elton Benício, bom dia, pessoal. Gente, naquela época, quando eu postava essas frases, geralmente eu nunca entendia nada do que eu postava. Eu, às vezes, via um postzinho, um textozinho bonitinho e simplesmente postava porque eu achava legal, eu achava engraçadinho, ou eu achava meio motivacional, mas eu não tinha a consciência, sabe, do que realmente a frase dizia. Às vezes eu postava essas coisas no intuito de ter um motivacional, mas muitas das vezes eu não entendia porcaria nenhuma. Vamos para a próxima. Ana Cláudia está se sentindo meia chateada, e eu só queria dizer também que meu português melhorou bastante, porque não existe meia chateada, né? Seria meio chateada, mas tudo bem. E cada vez mais vamos nos afastando. O que aconteceu com nós? Quando eu tinha nessa época de 21, 22 anos, eu ainda estava me descobrindo um pouco na vida, né? E nisso eu andava me relacionando. Eu vou dizer que essa época eu estava namorando com uma pessoa. E assim, gente, eu sempre fui muito namoradeira no meu passado. Sempre fui namoradeira. Eu sempre fui nesse negócio de ser romântica e dramática e de ficar postando coisas amorosas para as pessoas. Hoje eu já não sou mais assim. Eu sou muito reservada. Pouquíssimas ou quase nunca as pessoas sabem da minha vida amorosa, do que eu faço, das pessoas que eu conheço. E eu estou bem melhor assim, estou bem feliz assim e prefiro que fique assim. Nessa época eu estava me relacionando com uma pessoa e eu não tinha ainda entendimento sobre relacionamentos, que eu era muito dramática, eu era muito desesperada, eu queria que a pessoa ficasse comigo, eu queria que a pessoa fizesse o que eu gostasse. Muitas das vezes eu não atraí, na verdade, alguém que cuidasse de mim, que se dedicasse por mim e visse o meu valor. Hoje eu já enxergo o meu valor e por isso que eu tô há tanto tempo sozinha, porque eu não quero atrair qualquer coisa na minha vida. Mas nessa época, 10 anos atrás, gente, eu era bem assim, de ficar com pessoas, de namorar, eu era muito namoradeira, né? E aí eu ia postando algumas indiretas. Hoje já não faço mais isso. Hoje já não rola ficar postando indiretinha. Eu acho isso muita infantilidade. Inclusive, se você faz isso, repense as suas atitudes. Repense, comece a amadurecer aqui, ó. Vamos pro próximo. Ana Cláudia está se sentindo angustiada. Meu coraçãozinho não está legal. O que fazer? Isso foi há 2 dias depois do meia chateada, né? Eu postei que estava me sentindo angustiada. Então, gente, naquela época eu não tinha o amor próprio. Eu não tinha a ideia de me valorizar. Eu não tinha a ideia de cuidar de mim. Tudo que tinha de postagem no meu Facebook falando que eu tava chateada com alguma coisa, pode ter certeza que era relacionado à relação amorosa. E aí, tudo bem, eu postava, né? Meu coraçãozinho não está legal, o que fazer? E algumas pessoas ainda me aconselhavam com essas coisas, sabe? Mas, assim, por isso que eu tô falando pra vocês que não tinha sentido, porque eu postava coisas motivacionais, eu postava coisas assim, mas não tinha o entendimento de seguir. Já hoje eu tenho essa consciência de que eu preciso aprender, ter inteligência e seguir aquilo que eu tô falando. Mas enfim, né? Vamos ver o próximo aqui. A pessoa fala, nossa, você sumiu no meu pensamento. Ué, você que não me procurou, estive sempre aqui. Mas aí olho na cara dela e faço. E aí eu postava essas coisinhas, sabe? Postava essas indiretinhas. Por isso que eu tô falando, naquela época eu era muito imatura nesse sentido. De postar indireta, de ficar querendo provocar a pessoa. Mas hoje eu já não faço essas coisas, gente. Não vou dizer que agora eu sou... sábia, eu sou a Buda. Não, eu não sou. Mas é porque com o passar do tempo a sua consciência realmente muda e tá tudo bem. Então eu não tinha coragem de me expressar pras pessoas. Eu não tinha coragem de falar aquilo que eu gostaria de falar, né? E então eu mandava indiretinhas, gente. Sim, eu era a senhora indiretas do Facebook. Vamos pro próximo. Dia 29 de novembro. Tô com medo. Aqui eu não especifiquei muito do que eu estava com medo. Eu era uma pessoa medrosa. Hoje eu já não tenho medo de nada na vida, gente. Eu não tenho medo de nada porque eu já passei por tanta coisa nessa vida
que o medo já não faz mais sentido pra mim, sabe? O medo já não me aflige mais. O que me ajudou a encarar o medo foi pensar que qualquer situação que vier pra minha vida é pro meu aprendizado e pra minha evolução. Então a melhor coisa do que eu ficar na retaguarda, me recuar e não enfrentar as situações é eu enfrentar e acabar logo com o que eu preciso, porque senão eu vou ficar no medo. E o medo, a gente já sabe, né? Ele paralisa, dependendo do grau do medo que você tem. Por isso, encare. Mesmo que você esteja com medo, vá com medo mesmo. Já ouviu essa frase? Então, use essa frase para sua vida, pelo resto da sua vida, que tudo vai dar certo. Vamos para a próxima. Relacionamento é que nem a fogueira. Você tem sempre que mantê-la acesa, jogando madeira ou álcool. Senão, uma hora, a chama se apaga e você vai acabar passando frio. KKKK. Quem me ensinou isso foi uma amiga que eu tinha na época e ela tinha dito isso pra mim. Eu achei legal e resolvi postar, e realmente é isso. Relacionamentos são feitos de duas pessoas. Se só uma jogar fogueira, gente, não vai manter aquela chama acesa e aquela coisa boa, né, pros dois aproveitarem ali o quentinho. Então foi esse ensinamento, né? E lembrando que naquela época eu postava as coisas, mas ainda não tinha noção. Mas vendo agora, com a consciência que eu tenho, agora eu tenho realmente entendimento, gente. Agora realmente eu sei o que eu dizia naquela época. Vamos pro próximo. Ana Cláudia está se sentindo desconfiada. Sei lá, tomei a... O que eu posso reagir desta postagem é que meio que... ainda não sabia trabalhar com a intuição. Eu ainda não sabia o que era intuição, eu não tinha conhecimento disso, dessa área. Mas nós vemos aqui que eu já tinha um pouco dessa noção, né, de intuição. Porque se sentindo desconfiada, quando a gente tem a desconfiança, é porque alguma coisa tá pitando ali na nossa cabeça, querendo avisar a gente de que algo não está certo. Então acredito que nessa época ainda não tinha consciência, mas eu já tinha um pouco dessa santa intuição. E sempre confiem na intuição de vocês. Sempre confiem, não dê um braço a torcer por conta disso, porque a intuição nunca erra. Próximo. Nossa, tô um pouco desanimada hoje. Parece que as coisas não fluem como gostaria, mas vou ter fé e não desistir. Bom dia. Sabe o que é engraçado, gente? Isso foi dia 5 de dezembro de 2013. E em 5 de dezembro de 2023, eu estava com esse mesmo sentimento de desânimo, porque as coisas não estão fluindo como eu quero. Inclusive, no último vídeo que eu postei, eu falei sobre os problemas que eu ando passando com essa questão do despertar espiritual, que é um processo difícil que realmente desanima a vida. E aí, eu acho muito engraçado assim, porque há 10 anos que eu estou sendo testada da minha fé. E hoje, olhando, eu falei, gente, hoje eu tenho entendimento de que as coisas não são como eu quero. E tá tudo bem, parece que hoje eu já consigo fluir com o fluxo da vida com mais tranquilidade. Mas antigamente, como eu falei pra vocês que eu era muito intensa, que eu era assim, não tinha esse entendimento, pra mim era muito difícil lidar com as adversidades da vida. Então eu era assim, gente, eu era muito aleatória. Uma hora eu estava feliz, outra hora eu estava triste, outra hora eu estava não sei o quê. Mas, né, a gente, 10 anos depois, tem que aprender, né, com todas as batalhas da vida, no final, o que importa é que a gente tem que aprender. Vamos pro próximo. É tão ruim sentir falta de alguém? Gente, eu não sei se isso é estranho, mas hoje eu não sinto falta de ninguém na minha vida. Tipo assim, eu não sei explicar, mas eu não consigo sentir falta de alguém, sentir falta de alguma situação. Eu posso dizer que eu sinto saudades, porque eu acho que a falta é quando te falta alguma coisa aqui dentro, sabe? Então sempre quando eu vejo alguém e vejo que essa pessoa me deu saudades, eu falo pra ela que eu senti saudades dela e não que ela me fez falta. Porque a falta, ela é como se fosse um buraco dentro de você que não se preenche com nada, entende? É como se faltasse alguma coisa pra preencher esse vazio ou alguma coisa que você sente. E as pessoas, elas não dão vazio na nossa vida, né? Nós que nos colocamos nesse papel
de vazio, porque a gente não se preenche de nós mesmos, a gente não se preenche de nós. Por isso, desse buraco, dessa falta. Mas como eu não tinha esse entendimento nessa época também, aí eu coloquei aqui que eu estava sentindo falta de alguém. A questão é, de quem eu estava sentindo falta, né? Porque nessa época, meu Deus do céu. Gente, me explica como que se consegue não criar expectativa de algo. Simples, é só não criar expectativa de algo. Simples assim. E aí nessa época eu não tinha esse entendimento. Não criar expectativa de algo é você não esperar nada daquela situação, daquela pessoa ou do que esteja acontecendo na sua vida e você já cria assim um cenário, você já cria uma esperança, você já cria alguma coisa que vá fazer aquilo dar certo. Gente, não criem expectativas de nada, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Não criar expectativa de algo é isso. Hoje eu não crio expectativa de nada. O que tiver que acontecer na minha vida vai acontecer e vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Não tem mais esse negócio de sofrer porque eu esperei que algo acontecesse desse jeito, mas aconteceu do outro e aí quebrou a minha expectativa. Então não coloque expectativa em nada da sua vida. Vamos para o próximo. Quer saber? Que se foda! Aqui, gente, tô falando pra vocês que eu era muito intensa. Deus amado, eu era doidona demais. 10 anos, ó. 12 de dezembro. Quem não dá assistência, abre concorrência. Provavelmente eu estava mandando uma indireta pra alguém, gente. Provavelmente. Ah lá, 12 de dezembro. Se posto algo no Face, é pra compartilhar meu momento de felicidade ou até mesmo de angústia. Não tô nem aí se gostam ou não do que posto, ou se aceitam o que faço na minha vida. Problema de vocês. Bando de recalques, se toquem. Aí vocês viram que aqui deu bastante curtida, né? Essa indireta que eu mandei deu bastante curtida, ou seja, tinha muita gente cuidando da minha vida, mas é como eu disse, hoje eu sou uma pessoa mais reservada, então não posto nada. Pouquíssimas pessoas sabem do que acontece na minha vida e eu aprendi isso, sabe? Porque muitas pessoas não torcem pela sua felicidade, eles querem te ver na lama. E aí, quanto mais você posta esses momentos que, ai, tô na angústia, tô triste, tô não sei o quê, mais você atrai esses olhares das pessoas e elas pensam, vou aconselhar ela pra ela se sentir melhor, mas ó, não confia nisso não, tá? Muitas dessas pessoas estão aí, ó, aplaudindo, dando risada do que você tá mal, enquanto você fica aí, ele é meu amigo, ela é minha amiga da minha vida, nossa, ela se importa comigo. Aqui, ó, ninguém se importa com você. Então a melhor coisa é você aprender a parar de mandar indireta nas redes sociais e parar de ficar postando coisa ruim, porque isso atrai gente que realmente não tá torcendo por você. Bom, agora vamos ao momento das fotos para vocês verem como que eu era. Eu vou começar com esta daqui. Meu Deus! 10 anos atrás eu era muito piriguete, então eu só usava salto, eu usava shortinhos e blusinhas. Nesse dia era ano novo. Então eu estava comemorando ano novo, tanto que eu tô de branco. Eu tinha o cabelo curtinho assim, liso, e nas pontas era descolorido com descolorante mesmo, porque a coisa aqui foi inventar de amarrar o cabelo assim, ó, e passar o descolorante nas pontas. E aí, menina, quando tirei do cabelo, tava uma loucura. Vamos para a próxima foto. Bom, eu era também muito baladeira, então eu ia bastante nas baladas, eu ia bastante nos lugares, inclusive ia com os meus pais na época, e a gente se divertia bastante. Dá pra ver aqui que eu era mais magrinha, né? Tinha uma carinha mais parecida de velha, mas tá tudo certo. Eu tô até com o joinha assim, tipo, me divertindo. E quando eu ia pra esses lugares eu não bebia não, tá? Eu ficava muito de boa, eu ficava tranquila e me divertia bastante. Esse daqui foi numa festa de Halloween que eu fui, eu fiz uma maquiagem de caveira mexicana, né? Metade era eu, metade caveira mexicana. E nessa época eu tinha conhecido uma pessoa, ela não está mais na minha vida, isso é óbvio, mas pra vocês verem que 10 anos atrás eu era muito namoradeira, gente, eu era muito namoradeira. E nesse dia eu tinha conhecido uma pessoa também. Bom, nesse dia eu tinha ido num churrasco, tava rolando uma festa, e aí acho que uns 3 dias ou 2 dias atrás dessa festa eu tinha tido uma crise renal.
E aí eu tava um pouco mal, sabe? Mas mesmo assim eu fui pra festa, né? Se eu não me engano aqui eu ainda tava até com aquele fiozinho que fica assim pra passar a passagem da urina. Então eu não podia ficar muito de pé, eu não podia ficar fazendo muita coisa. E aí eu estava sentada parecendo uma velha idosa, assim, com esse vestidinho e tal. E assim era eu, gente. Aqui vemos também outra parte rebelde dos meus 10 anos atrás, que, ó, as pontinhas do cabelo tava loira, assim, ó, eu tinha descolorido desse jeito, a sobrancelha finíssima, era a sobrancelha da moda da época, e eu tinha essa sobrancelha fininha, e aí eu tava, na maioria das fotos eu tô acompanhada com alguém, então eu cortei pra não mostrar as pessoas, só pra mostrar a minha pessoa. E eu também usava cabelo liso, então eu alisava o cabelo e ele era curtinho naquela época. Gente, pensa numa pessoa que usava Photoshop horrores. Era eu. Essa foto a gente vê claramente que tá preenchida de Photoshop. Esse olho verde não é meu. Essa sobrancelha... Não, essa sobrancelha é minha sim, mas os cílios, né? A gente vê que esses cílios eu coloquei no próprio Photoshop. Esse cabelo é aplique, porque eu tinha um aplique de cabelo liso e eu coloquei pra alongar. Enfim, nada aí era eu, entendeu? Mas eu fiz sucesso, essa foto fez sucesso. Mas pensa numa pessoa, porque era a época dos emos, era a época daquelas modinhas de Orkut que você tacava Photoscape, que você tacava Photoshop nas fotos pra ficar meio... Não era Tumblr, né? Não era Tumblr a expressão naquela época, é que eu tinha esquecido, mas tinha expressão para aquela época e era exatamente essa modinha que eu queria seguir. Até o colar de Cláudia aí era moda naquela época. Essa foto aqui eu estava num casamento. Eu não sei porquê, mas naquela época eu tinha uma cara de mulher velha, não tinha? Coloca aqui nos comentários qual a idade que eu aparentava ter naquela época, porque, nossa... Eu fico olhando assim, eu me sinto tão velha. Hoje, né, eu me sinto nova, me sinto muito mais nova do que eu era antigamente. Mas nessa época eu estava num casamento, minha sobrancelha era finíssima, gente, eu não consigo entender. Mas, ó, eu não aparentava ser mais velha. Muito estranho, né? Olha só essa foto, gente. Tipo, hoje eu já não me reconheço mais. Assim, se eu olhar pra essa foto, tipo, eu sempre tive piercing no nariz e tal. Eu sempre usei cabelo liso e curto. Mas nessa foto, gente, eu tô muito estranha. Eu não sei, sabe? Sei lá, reagir a isso é muito engraçado. Que nem essa foto também. A sobrancelha fina, eu tinha um piercing no dente. Que eu trabalhava na época com dentistas, então eles colocaram pra mim. Então, sei lá, sabe? Até o tipo de maquiagem muda, tudo, gente. Eu me aparentava mais velha naquela época. E pra fechar com chave de ouro, eu quero colocar essa foto aqui, que resume totalmente esses 10 anos da minha vida dessas postagens. Confiante, dramática, chique, família e apaixonada. Essa era eu. Gente, que loucura. Agora reagindo é muito mais engraçado. Fiz o meu primeiro react de mim mesma 10 anos atrás. Eu espero que você tenha gostado, tenha dado aí umas boas risadas, porque, nossa senhora, eu sempre fui... isso aqui, essa loucura toda, mas espero que você tenha gostado de acompanhar. E aí pra você que gosta de conteúdos de autoconhecimento, expansão da consciência, algumas loucurinhas que eu vou postando por aqui, como você tá vendo agora, não deixe de se inscrever, venha e faça parte da família dos Despertados, deixe o seu curtir pra esse vídeo chegar a mais pessoas, pra elas verem a minha reação de mim mesma 10 anos atrás. E confira a descrição, que tem muitos livros legais, muitas coisas interessantes para que você aprenda aí o seu desenvolvimento pessoal, acho que vale muito a pena. E depois dessa, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!